Este é o oitavo vídeo da nossa leitura e comentário. No geral, ele é o 14º vídeo contando com as digressões. Antes de a gente começar, como geralmente acontece, eu acho que eu tenho algumas perguntas para você. Primeira pergunta é: quem são os filhos de Ilúvatar, de acordo com o nosso vídeo anterior? A segunda é: desses filhos, quem são os primogênitos? A terceira é: dos mesmos filhos, quem são os sucessores? Né? Essas perguntas são facilmente respondidas, não tem muita discussão. Para o pessoal do clube, a próxima pergunta é mais de discussão mesmo, ou algo que dá para desenvolver mais, né? Então, fale sobre a expansão do universo e a parte que a gente leu no vídeo passado. Então, continuemos. Não esqueça de se inscrever, não se esqueça que tem no nosso site ali, que eu coloquei no link, mais de quase 4.000 vídeos para você explorar. Já os outros Ainur contemplaram essa habitação instalada nos vastos espaços do universo, que os elfos chamam de Arda, a Terra. E seus corações se alegraram com a luz, e seus olhos, enxergando muitas cores, se encheram de contentamento. Porém, o bramido do oceano lhes trouxe muita inquietação. E observaram os ventos e o ar e as matérias das quais a Arda era feita, de ferro, pedra, prata, ouro e muitas substâncias. Mas de todas era a água a que mais enalteciam. A água é o elemento mais importante para os Ainur, tenha isso em mente. É a coisa mais bela. Né? E diziam os Eldar que na água ainda vive o eco da música dos Ainur, mais do que em qualquer outra substância existente na Terra. Olha que interessante, esse eco da criação, o projeto que gerou a criação, essa música que cantou a criação inteira, ele está na água. E muitos dos filhos de Ilúvatar, e agora eu respondo a pergunta que eu fiz no começo, ou seja, os homens e os elfos, os primogênitos, os homens, os sucessores, muitos dos os filhos de Ilúvatar escutam ainda insaciados as vozes do oceano, sem contudo saber por que o fazem. Não sabem eles que eles estão escutando reminiscências da música dos Ainur. Bom, tem aqui: e dizem os Eldar que na água ainda vive o eco da música dos Ainur. Não é tão importante para esta parte aqui, né? Depois no Silmarillion vai ficar muito mais importante, mas tenha em mente que os Eldar é como se fosse um ramo dos elfos, né? A gente vai... Bom, existia um lugar chamado Cuienen, né? Cuivienen, né? Cuivienen. E esse lugar fica a leste de Arda, né? Na parte leste de Arda, e foi lá que os primogênitos, os elfos, primeiro acordaram. Né? Vão acontecer várias coisas que a gente vai ver mais para o futuro, só que acontece que os Ainur buscaram, né, os elfos, proporam que eles fossem morar em Valinor. Valinor é a terra em Arda, né, é a terra no planeta, digamos assim, dos Ainur. Né? Então, os elfos que aceitaram fazer essa jornada, ou seja, deixar o seu lugar de origem, deixar o lugar onde eles, o Silmarillion coloca como eles acordaram, como quando eles vieram à existência, cruzar toda a Terra-média para ir morar em Valinor com os Ainur, esses são chamados de Eldar. Okay? Eldar. Ora, foi para a água que aquele Ainu
Lembre-se que Ainur é plural, Ainu é singular. Foi para a água que aquele Ainu, que os elfos chamam de Ulmo, voltou seu pensamento. E de todos foi ele quem recebeu de Ilúvatar noções mais profundas de música. Já sobre os ares e os ventos, mais havia refletido Manwë, o mais nobre dos Ainur. Sobre a textura da terra havia pensado Aule, e a quem Ilúvatar concedera talentos e conhecimentos pouco inferiores ao de Melkor, ou seja, pouco inferiores ao mais poderoso dos Ainur. Mas a alegria e o prazer de Aule estão no ato do fazer e no resultado deste ato, não na posse nem em sua própria capacidade. Olha que interessante, ele fica muito mais alegre em estar fazendo algo, produzindo algo, do que o lucro que ele consegue com aquele algo, né? Ele fica muito mais alegre com o resultado, em ver algo bonito que foi feito, do que olhar para si mesmo e falar, eu consigo criar esse tipo de coisa. E repare, não é à toa que essa observação está aqui logo depois do narrador ter falado que ele só era um pouco menor que o Melkor, né? Porque lembre-se, o Melkor, primeiro, ele quer a glória para ele, então é o que ele consegue fazer, né? E segundo, aquilo que ele consegue conquistar, ele quer acumular, né? Ou seja, ele quer, por exemplo, servos, né? Ele quer que as pessoas o adorem. Então, se uma pessoa te adora, quer dizer que ela é de alguma forma posse tua, não o Aule. Então, eu volto a enfatizar. O prazer, a alegria e o prazer de Aule estão no ato de fazer e no resultado deste ato. No ato de fazer uma mesa, só para usar como exemplo, e na mesa em si. Não na posse, nem em sua própria capacidade. Não em falar eu sou um ótimo marceneiro, nem em guardar as mesas ou o dinheiro que ele conseguiria com a venda das mesas. É bobinho a comparação, mas é importante. O motivo pelo qual ele dá e não acumula. É livre de preocupações também, porque repare, se você não guarda as coisas, você não se preocupa que as pessoas vão pegar as coisas de você. E sempre se interessa por alguma nova obra, porque ele não se coloca o rótulo de eu sou um ótimo carpinteiro, por exemplo. Ele pode empreender mais obras pelo prazer das obras e simplesmente faz algo belo, entrega, digamos assim, e vai para o próximo. E Ilúvatar falou a Ulmo, ou seja, o da água, né? O Ainu da água. E disse: Não vês como aqui neste pequeno reino, nas profundezas do tempo, o planeta, Melkor atacou tua província? Não vês como Melkor atacou a água, que é a tua província, Ulmo? Ele ocupou o pensamento com um frio severo e implacável, mas não destruiu a beleza de tuas fontes, nem de teus lagos cristalinos. Dois modos que Melkor vai tentar atacar a água. Primeiro, com o frio. Contempla a neve e o belo trabalho da geada. Segundo modo que Melkor vai atacar a água. Melkor criou calores e fogo sem limites, e não conseguiu secar teu desejo, nem sufocar de todo a música dos mares. Admira então a altura e a glória das nuvens e das névoas em permanente mutação, e ouve a chuva a cair da terra. E nessas nuvens tu és levado mais perto de Manwë, ou seja, o Ainur, o Ainu, que é responsável pelo ar, né? Então, claro, se a água ela está nas nuvens, né? Ou ela é nuvem, então ela está no ar, e Manwë fica perto de Ulmo, teu amigo a quem te amas. E nessas nuvens tu és levado para perto de Manwë, teu amigo a quem amas. Deixa eu só uma questão muitíssimo importante que eu espero que não seja necessário a gente fazer um vídeo separado. Repare, Melkor, digamos assim, criou, né, a neve e o gelo.
E é uma coisa muito bonita. E aí, com o calor, Melkor, é claro, faz com que ele joga calor e esse calor acaba derretendo, não só derretendo, não, ele acaba fervendo a água, digamos assim, e isso se torna vapor e as nuvens são criadas. Quando eu falei Melkor criou, na verdade eu estou falando com muita impropriedade, é errado falar desse modo. Perceba, não é que Melkor cria as coisas belas, é que Ilúvatar pega a dissonância de Melkor, que a gente já viu, e faz dela algo belo. É totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Dizer que o diabo tentou a Eva e a Eva caiu e trouxe o pecado ao mundo, e depois teve o trabalho de nosso Senhor Jesus, que trouxe a redenção. Dizer então que a redenção foi consequência, como se fosse criação do diabo, não é bem uma, não é bem um raciocínio interessante. Deixa eu dar um exemplo do dia a dia para mostrar como esse raciocínio é falho, né? Para mostrar como não foi Melkor que criou a neve. Ele tentou destruir a água trazendo o frio. E aí, Ilúvatar, talvez através de Humo, usou esse erro de Melkor para criar algo bom. Então vamos supor que quando eu, sei lá, fui pequeno, não, vou mudar meu exemplo. Quando vamos supor que minha esposa estava grávida e por causa da imperícia de um médico ou até negligência de um médico, o meu filho morre no ventre da minha esposa. Ou pior ainda, né? Vou pegar uma coisa pior ainda. Então o médico, ele propositalmente, ele assassinou o bebê na barriga da minha esposa. E por causa disso, porque eu perdi a minha esposa, e aí eu mudo o rumo da minha vida, né? Eu vou usar todas as minhas energias para cuidar de crianças que ainda não nasceram. Percebeu? E aí eu faço todo um trabalho, né, contra médicos negligentes, contra crueldade, etc, etc. Perceba, aquele médico que quis matar o meu bebê, ele de forma alguma ele tem mérito na minha obra, você percebeu? Então, se eu salvo, vamos por, eu salvo várias vidas e me torno uma pessoa muito nobre. Ninguém é louco de falar, olha, não, você é muito nobre, mas o médico assassino, ele tem parte nessa nobreza, porque se não fosse por ele, você não teria entrado nessa causa, etc, etc. Ninguém é louco de falar isso, né? Ele trouxe algo para trazer destruição, e eu, como uma pessoa boa, nesse meu exemplo, usei aquele algo para que algo bom fosse feito, né? Então, basicamente, aquela história de a vida te dar alguma coisa difícil, aparece algo difícil, até às vezes até pessoas más fazem coisas contra você, e você pega aquilo como matéria-prima, você ressignifica, você traz redenção para aquilo que era um ataque e faz algo lindo. Sabe aquela história de pegar as pedras que jogam em você e fazer um castelo para você morar, né? Parece piegas, mas é verdade. Então foi isso que aconteceu aqui. Melkor queria, ao trazer o fogo, ele queria simplesmente destruir a água, mas ele não conseguiu. Então Ilúvatar, talvez através de Humo, pegou essa destruição e transformou e fez as nuvens, coisas que seriam coisa que o Humo nunca teria imaginado em criar, se não fosse essa adversidade de Melkor, né? Ele vai falar isso agora. Respondeu então Humo: na verdade, a água tornou-se agora mais bela do que meu coração imaginava. Meu pensamento secreto não havia concebido o floco de neve, nem em toda a minha música estava contida a chuva que cai. A chuva só pode cair porque a água evaporou. Procurarei Manwë, o irmão, né, meu irmão do ar, digamos assim, para que ele e eu possamos criar melodias eternamente para o teu prazer. Irmãue e Humo se aliaram desde o início e, sob todos os aspectos, serviram com a máxima fidelidade aos objetivos de Ilúvatar. Então, aqui nós vemos aquilo que Ilúvatar tinha falado para Melkor, aqui nós vemos isso posto em prática, digamos assim. Eu não sei se você lembra, simplificando, Ilúvatar falou mais ou menos assim: e você, Melkor, descobrirá
que seus pensamentos, ou seja, a sua rebeldia, ou seja, a sua vontade de criar por você mesmo, ou seja, a sua vontade de destruir a música e trazer dissonância, ou seja, a sua vontade de destruir a criação dos teus irmãos, a subcriação dos teus irmãos que querem tocar a música, esses seus pensamentos são apenas uma parte do todo e subordinados à sua glória. Ou seja, eles são subordinados à glória do todo. Né? Bom, e aí é claro, a gente poderia voltar a toda a nossa discussão sobre a redenção, né? Sobre você ressignificar. Mas lembre-se, então a história é a seguinte: Melkor pode fazer o que ele quiser. Como Ilúvatar é todo poderoso, Ilúvatar sempre vai achar um modo de consertar. E aí eu gostaria de lembrar para você de um trecho, de uma frase de Santo Agostinho, né? Deus, soberanamente bom, não permitiria de modo algum a existência de qualquer mal em suas obras, se não fosse poderoso e bom a tal ponto de poder fazer o bem a partir do próprio mal. Então é isso que nós vemos em prática aqui. Só antes da gente terminar o vídeo, eu acho que eu tenho uma pergunta para deixar para você. E a pergunta era... na verdade, o exemplo que eu dei para você do filho, de matar o filho de alguém, era a pergunta no final. Então eu já fiz a reflexão aqui com você.